acabar de dizer que, primeiro, eu estou aqui numa certa dificuldade. É que eu estou aqui com dois companheiros que são economistas, professores, portanto, eu estou cometendo a imprudência de estar aqui num debate. Tá certo? Você foi presidente da CNI durante muitos anos. Grande modéstia. Dois companheiros. Bom, mas o fato é o seguinte, eu acho que, veja como as perguntas que foram trazidas aí pelos ouvintes, como essa coisa inquieta. Eu acho que o brasileiro tem a consciência de que nós conquistamos, a sociedade brasileira conquistou, depois de anos e anos de instabilidade e descontrole inflacionário, a questão da inflação, do combate, é um valor social, não é nada de governos. É que o brasileiro entendeu que com inflação baixa ele pode planejar a sua vida, ele pode se organizar, ele pode planejar os gastos, em suma, ele pode planejar a sua própria vida. E quando a inflação sai de controle, o que se tem é uma situação de um imenso custo social que é mal distribuído, como disse o deputado Pedro Eugênio. Os de menor renda são os que mais padecem, os que mais sofrem. Então, eu acho que, independentemente do desconforto que algumas medidas mais duras possam acarretar, o fundamental é garantir que a inflação brasileira não saia do controle. Eu acho que esse é o grande objetivo. É claro que há uma série de questões de natureza técnica, mas é preciso também lembrar que as políticas, a política fiscal, a política cambial e a política monetária, se constituem num tripé e elas precisam ter uma ação coordenada e articulada. Não adianta você jogar a taxa de juros lá para cima e os gastos governamentais continuarem se expandindo acima do crescimento da economia. Veja que coisa, quer dizer, a tal demanda, o tal excesso de demanda, o governo faz a demanda também, que o dispêndio governamental é parte dessa demanda. Veja um dado curioso. Nós estamos falando, a presidente Dilma anunciou cortes de 50 bilhões de reais. E nós ficamos achando que isso vai nos colocar numa posição de certa contenção dessa escalada dos gastos. Veja que mesmo com o corte de 50 bilhões de reais nessa proposta orçamentária desse ano, os gastos correntes ainda se elevarão em 10 bilhões. 3% em valor real. 3% em valor real, mesmo comparado com com o LGU do ano passado. Do ano passado. Então, nós vínhamos rodando, é bem verdade, com um crescimento real de até 10% nos gastos. Trazer isso para 3% já é algo importante, mas ainda assim, nós estamos falando que, mesmo com o corte, vamos ter um aumento de 3%. Então, eu acho que se não houver uma ação coordenada e combinada, nós podemos perder o controle desse processo. Eu lembro, por exemplo, que o câmbio está ajudando, em tese, o controle da inflação, prejudicando a indústria, matando os empregos no Brasil, porque tem setores da indústria brasileira que não conseguem competir, tem industrial que está virando importador, ou seja, deixa de produzir no Brasil para importar da China e vender, o que significa dizer, estamos gerando empregos lá fora, mas do ponto de vista da inflação, esse câmbio está ajudando o controle da inflação. E apesar disso, a inflação ameaça já em maio ultrapassar o teto da meta, que é 6%, considerando ela anualizada, nos últimos 12 meses. Lembro que a gasolina, nós estamos num contexto aí de certa instabilidade nas regiões produtoras de petróleo, veja a guerra na Líbia, etc. O petróleo, nesse momento, bate em $120. É outro fator adicional de risco para o processo inflacionário. Então, eu quero dizer que sempre tivemos a preocupação de que a política monetária no Brasil era sempre muito restritiva, penaliza quem produz, onera o consumidor, mas o que é que acontece? É preciso que a política fiscal ela ajude no combate à inflação. E é preciso que todos tenhamos a compreensão de que o pior flagelo
A pior de todas as situações é o Brasil perder o controle do processo inflacionário. Então, temos todos, com a responsabilidade que temos, que zelar por essa conquista que foi tão penosa, que foi tão difícil, mas foi graças a essa conquista, ou seja, e o Brasil ter ingressado num período de relativa estabilidade que nós podemos experimentar os ganhos dos últimos anos. Quero lembrar que o presidente Lula, o grande presidente Lula, quando assumiu o governo numa conjuntura delicada, o presidente Lula não hesitou de adotar medidas impopulares, como, por exemplo, uma forte elevação nos juros naquela época, com a incompreensão de muitos setores ligados ao seu próprio partido. E graças a isso é que o Brasil pôde experimentar no período seguinte um processo de crescimento, de expansão da renda, de melhoria da distribuição de renda, de aumento real do salário mínimo, graças à responsabilidade que o presidente Lula teve naquele momento. Então, governar implica em assumir, em determinadas circunstâncias, medidas que podem até ser impopulares, mas que têm o grande objetivo de evitar que a própria população venha a pagar por um processo de descontrole inflacionário. Aliás, senador, foram